Neste último vídeo, nós provaremos que entre dois números reais sempre existe um outro número real. Esta propriedade é o que nós chamamos de densidade. Mais precisamente, nós vamos provar que entre dois números reais dados, sempre é possível encontrar um número racional e também sempre é possível encontrar um número irracional. Essa propriedade é uma propriedade muito especial que, por exemplo, os inteiros não possuem, né? Você pegar 0 e 1, você não consegue encontrar nenhum inteiro entre esses dois números. Concluiremos o vídeo demonstrando que o conjunto dos números reais ele é não enumerável. Vamos começar o vídeo relembrando que um decimal redundante é todo decimal que, olhando para as casas decimais, a partir de um determinado momento, todos os algarismos são iguais a 9. Vimos no primeiro vídeo que, por definição, esse tipo de decimal será considerado igual a um decimal não redundante, obtido da seguinte forma. Pegamos o bloco de noves, trocamos por um bloco de zeros e o último algarismo, que não era 9, nós aumentamos uma unidade. Então, esse número decimal ele é igual a esse aqui por definição. Bom, o motivo pelo qual a gente faz isso, né, considera esses dois decimais iguais, é para que não tenhamos resultados contraditórios quando nós estivermos trabalhando com operações de números reais, né? Bom, nós queremos definir nos números reais uma operação de soma e uma operação de multiplicação. E queremos que essas operações elas tenham todas aquelas propriedades boas, né? Associatividade, comutatividade, distributividade, né? Então, se queremos que os reais tenham essas propriedades, acaba que nós temos que forçar a validade dessa igualdade aqui, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Se nós chamarmos de x esse decimal redundante, multiplicando ele por 10 ao quadrado e também por 10, o que a gente faz aqui no primeiro caso é deslocar a vírgula para a direita 2 casas e no segundo uma casa. Se fizermos a diferença, o lado direito, como os decimais aqui, né, a parte decimal depois da vírgula é igual, a diferença vai ser igual à diferença da parte inteira, né? E do lado esquerdo a gente vai obter 100x menos 10x. Bom, nós queremos que haja, né, distributividade, né, que a distributividade seja válida nos reais. Então, se queremos isso, deve ser possível colocar o x em evidência aqui, né? E aí aqui do lado direito isso vai dar 135, aqui vai dar 90, dividindo por 90, a gente obtém 135 dividido por 90, que é a mesma coisa, né, simplificando, que 15 sobre 10, ou seja, 1,5. Então, a gente está vendo que, se queremos subtração de números reais, se queremos distributividade nos números reais, né, necessariamente esse decimal tem que ser igual a esse. Tá? Então, essa é uma explicação pelo qual nós consideramos que esse tipo de decimal redundante é igual a um decimal não redundante. Uma propriedade que os números reais possuem é chamada de densidade. Isso significa dizer que entre dois números reais quaisquer, sempre existe um outro número real. O interessante aqui é que esse outro número real, que fica no meio, ele pode ser escolhido como sendo um número racional ou como sendo um número irracional. Repara que os inteiros, eles não têm essa propriedade, né? Você pode ter dois números inteiros sem nenhum inteiro entre eles, né? Como é o caso, por exemplo, do 1 e do 2.
Para demonstrar esse resultado, né, nós vamos considerar o caso mais difícil, né, que é o caso em que o x e o y são ambos positivos. Os outros casos, eles decorrem desse, tá? E aí deixaremos a prova dos demais casos como exercício. Como que a gente faz então, né? Então, supondo que x e y sejam positivos, x menor do que y, o fato do x ser menor do que y pode acontecer por dois motivos, né? O primeiro é o seguinte, que o x ele tem uma parte inteira que é menor que a do y, né? Ou seja, a menor que b. Então, o que a gente faz nesse caso para conseguir esses números reais aqui intermediários? Bom, a gente faz o seguinte, a gente tem que o x, né, ele pode ser considerado, né, aqui tanto x quanto o y como decimais não redundantes. Então, em algum momento aqui, né, um desses dígitos que vem depois da vírgula, ele vai ter que ser diferente de 9. Então, digamos que a gente tem um dígito aqui, que eu vou chamar de k, né, que ele é diferente de 9. Então, quem é que vai ser o meu z racional? Eu vou pegar exatamente o mesmo decimal que o x, né, com os mesmos números aqui até chegar nesse. Quando chegar nesse aqui, eu vou colocar AK mais 1. Eu vou somar uma unidade nesse dígito. Então, por exemplo, se aqui for 6, aí aqui vai ser 7. Tá? E aí, o que eu vou colocar em seguida? Aí eu posso colocar qualquer sequência de números aqui, né? Porque eu quero um decimal periódico, né? Visto que eu quero que o z seja racional, né? E aí, repara, esse número z, ele é maior do que x, né? Porque por aquela regra do dicionário, né? Esse algarismo aqui é o primeiro que é diferente, né? Então, esse cara aqui, esse dígito é maior do que o AK, então o z é maior do que o x. E ele vai ser, evidentemente, menor do que o y, porque a parte inteira dele, do z, é menor que a parte inteira do y. Então, aqui a gente tem que o z é maior do que o x e menor do que o y. Agora, o w, como é que a gente faz? A gente faz exatamente do mesmo jeito, né? Só que quando chegar aqui, né, ao invés de eu colocar uma sequência de dígitos 3, eu tenho que colocar alguma coisa que não seja um decimal periódico. Então, eu vou colocar assim, 12, 122, aí aqui agora eu coloco 3 dígitos 2, né? Agora 4, né? E aí isso daqui não vai ser periódico, portanto, ele não pertence a Q, e da mesma forma a gente vai ter que esse número vai estar entre o x e o y. Bom, neste caso que nós acabamos de provar, né, o que a gente fez foi supor que o x era menor do que o y, porque a parte inteira do x era menor do que a do y, né? Mas o x pode ser menor do que o y não por causa disso, né? Eles podem ter a mesma parte inteira e o que acontece é que em algum momento aqui os decimais, né? Vai ter alguma casa decimal do x que vai ser menor do que a do y, né? Ou seja, o x e o y, né? O que pode acontecer é eles terem a mesma parte inteira, os mesmos... as mesmas casas decimais até um determinado ponto, né? E aí, em algum momento, né, na 40ª casa decimal, o algarismo do x fica menor do que o do y, tá certo? Então, AK menor que BK.
como que a gente vai proceder, então, nesse caso? Né? De forma muito parecida. Como o x ele não é redundante, né? Em algum momento, a partir dessa casa decimal aqui, os dígitos, né, vai ter algum dígito que não vai ser 9. Né? Então, digamos que o x seja, né, dessa forma aqui, e em algum momento, né, em algum dígito AL aqui, né, das casas decimais, isso seja diferente de 9, né? E aí o que a gente faz, né? Então a gente define o z dessa maneira aqui. A gente repete, né, tudo aqui, que nem a gente fez lá no caso anterior. E quando chegar aqui, a gente soma uma unidade, né, nesse dígito. E depois a gente coloca alguma coisa para que fique periódico. Né? Então, esse número vai ser racional, né? E como as casas dele decimais são iguais, né, às do x, né? Só que aqui, né, essa é a primeira casa que é diferente e essa daqui é maior. Então, a gente conclui que o x é menor do que o z. E o z também vai ser menor do que o y, porque quando chega aqui na késima casa decimal, né, a casa decimal do z é menor do que a do y. Tá? Então, vale essa desigualdade. E o w, né, o irracional, a gente também faz de forma parecida. Só que aí, quando a gente chegar, né, nesse dígito aqui, né, a partir daqui a gente coloca, né, não uma coisa periódica, a gente coloca, né, algo que vai ser não periódico. Tá? E aí, portanto, esse w ele não vai pertencer aos racionais e vai valer essa desigualdade. Tá? Então, a gente demonstrou o teorema para o caso em que o x e o y é positivo, né? Faltaria contemplar outros casos, mas eles são muito imediatos desse daqui. Só para ilustrar, né, o caso em que o x, né, e o y são ambos negativos, né, o que você faz? Né? Você vem aqui, troca o sinal, né? Isso significa que se você trocar o sinal do x, né, ele vai ficar maior que o menos y, né? Aí esses dois aqui, eles são positivos, né? Aí você usa o primeiro caso, né? Quando você tem dois números positivos, você consegue, por exemplo, encontrar um número racional, né, entre eles, né? E aí o que você faz? Aí agora você troca o sinal de novo, né? Aí quando você troca o sinal, o que você vai obter? Você vai obter x menor que menos z menor que y, né? E menos z vai continuar sendo racional, porque o z é racional. Então, se você botar um sinal na frente de menos, ele vai continuar sendo racional. Tá? Mesma coisa para o w. Aí tem que considerar também o caso em que o x é negativo e o y é positivo, né? O caso em que o x é zero, né? Ou que o y é zero, mas esses casos são bem simples de se fazer. Tá? E aí a gente deixa como exercício. Neste teorema, provaremos que o intervalo fechado 0, 1, que consiste exatamente o quê? Dos números reais, que são maiores ou iguais que 0 e menores ou iguais que 1. Provaremos que este conjunto ele é não enumerável. Note que os números reais que cumprem essa condição aqui, que estão nesse intervalo, todos eles podem ser escritos como um decimal com a parte inteira igual a 0. Né? Inclusive o 1, né? Visto que o 1 ele pode ser visto como 0,99999, né? E assim por diante.
tá? Então, todo decimal dentro desse intervalo pode ser visto dessa forma. Para demonstrarmos esse teorema, né, nós vamos fazer por absurdo, né? Então, nós vamos supor, né, por absurdo, que o intervalo 0, 1 é enumerável. Então, bom, evidentemente esse conjunto ele é infinito, né? Então ele é infinito enumerável, e aí a gente então vai conseguir escrevê-lo como uma lista de termos assim, né? Bom, e aí o que a gente vai fazer, né? A ideia aqui vai ser usar o argumento diagonal de Cantor para chegar a um absurdo, tá? Então a gente vai começar a listar esses decimais aqui. E a ideia vai ser construir um decimal que não esteja nessa lista, tá? E que esteja no intervalo 0, 1. Bem, o primeiro decimal, né, ele vai ser um decimal da forma 0, né, aí um dígito aqui, o próximo dígito, por aí vai. Só que aqui, como a gente tem duas coisas para poder se referir, né? Um é a posição da casa decimal e o outro, né, qual é o decimal da lista que a gente está considerando. Eu vou colocar aqui cada dígito com 2 índices, tá? Então aqui eu vou colocar o primeiro dígito A11, A12, A13, né, A1N, tá? Então aqui o que acontece? O primeiro índice ele está dizendo que essas casas decimais são do primeiro número real aqui, x1, tá? E o segundo índice está dizendo qual é a posição da casa decimal. Então, esse aqui é a primeira casa decimal depois da vírgula, 2 a segunda casa decimal depois da vírgula, e assim vai. E aí a gente vai proceder assim para escrever as outras casas decimais. Ok? E aí aqui continua, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir, né? Nós vamos definir um elemento y no intervalo 0, 1 da seguinte forma, né? Então, um elemento, né, um número nesse intervalo vai ser um decimal com parte inteira igual a 0, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu vou olhar na diagonal, né? E vou pegar aqui na primeira casa decimal um dígito que seja diferente do A11, né? Então a gente vai tomar o B1 diferente do A11, e isso a gente pode fazer, né? Porque a gente tem muita liberdade aqui, né? Esses algarismos, eles variam de 0 a 9, né? Basta pegar um diferente, né? Então, se aqui, por exemplo, for 2, aí eu escolho, sei lá, 5, né? Então, é bem fácil conseguir um algarismo diferente. O B2 eu vou tomar diferente do A22, o B3 diferente do A23, do A33, e assim sucessivamente, né? Então aqui eu vou pegar o BN diferente do ANN. Bem, esse Y aqui, olha, né? Então ele não pode ser igual ao x1, né? Por quê? Né? Porque a primeira casa decimal dele é diferente da do x1, tá? Então a gente tem aqui que o Y é diferente do x1, tá? Da mesma forma, o y ele tem que ser diferente do x2, porque a segunda casa decimal é diferente, né, da do x2.
da segunda casa do x2. Da mesma forma, o y vai ser diferente do x3, porque a terceira casa decimal do y é diferente da do x3. E assim sucessivamente, num termo genérico, né? Xn, o y vai ser diferente dele, né? Porque quando você olhar a enésima casa decimal, elas são diferentes. Tá? Então, a gente construiu aqui um y no conjunto, né? No intervalo 0, 1, mas ele não pertence a essa lista de números, né? Mas então isso é uma contradição. Não tem como o y pertencer ao 0, 1, intervalo 0, 1, sem ser um elemento dessa lista. Então, essa contradição nos permite concluir que o intervalo 0, 1 ele vai ser não enumerável. Tá? E como conclusão, né, nós podemos tirar que o conjunto dos números reais é não enumerável. Né? Isso é imediato do teorema anterior. Por quê? Porque, evidentemente, os números do intervalo 0, 1 eles estão contidos nos reais. Então, se esse conjunto nós vimos que ele é não enumerável, consequentemente, o conjunto dos reais também vai ser não enumerável.